Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Longe da empresa, né? E os outros que iam chegando, na parte mais distante, ia chegando mais próximo da empresa, né? E aí, quando eu fui fazer a visita nessa empresa, eu perguntei por que o pessoal começa lá. E aí eles falaram assim, é porque os que chegam mais próximo do horário da entrada, não dá tempo deles chegarem de lá até começar o serviço, vão chegar atrasados. Então, a gente deixa para ficarem os que estão chegando mais perto do horário, mais próximo da empresa, para não perder a hora. Interessante isso aí, né? Bom, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Nelson, eu sou consultor de qualidade de produção do R Centro, do Sebrae, que fica ali na Liberdade, né? Nós vamos falar um pouquinho de processo. Eu vi que tem muita gente que tem empresas aqui, né, que tem CNPJ, seja de comércio, seja indústria, né, seja de serviços. Vocês trabalham o processo de vocês? Levanta a mão quem trabalha. Processo. Quem tem foco no processo de ficar sempre melhorando, sempre sendo mais produtivo, sempre sendo mais rápido, e mede para ver a evolução disso? Quem levanta a mão, quem mede a eficiência disso? Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Todo mundo conhece o que é o Sebrae, né? O que está fazendo o Sebrae, né? Então, resumindo, a gente faz o quê? O Sebrae ele pega vocês, que abrem empresa, que são pequenos, são esforçados, que têm pouco recurso, e a gente faz vocês ficarem fortes e quererem ficarem grandes, né? Porque quem dá mão de obra para o país são vocês. As multinacionais, as empresas grandes estruturadas, elas automatizam tudo isso, porque elas têm recurso para fazer isso, né? E como é que o Sebrae faz isso? Ele faz através de alguns produtos. Consultorias, com os consultores, que seja de produção, seja de marketing, que está tendo aí, finanças, exportação. Alguns outros cursos dependem do nível da empresa, na medida o Sebrae mais. Tem ensino à distância, né, que você pode entrar na internet, que a gente fala assim, não dá para ficar indo lá no Sebrae, tem trânsito, em São Paulo tem chuva, tem alagamento, não é isso? Ou na cidade que vocês estão, né? Como é que eu faço isso? Eu entro na internet e posso fazer um curso lá para a internet. Alguém já fez isso? Pouca gente, hein, pessoal? Tem um recurso lá disponível, gratuito, muito arrumadinho para vocês fazerem, né? Tem outras ferramentas que, às vezes, eu quero saber modelar o meu negócio. Eu posso fazer modelamento através dessa metodologia chamada Canvas, né? Tenho dúvida, que negócio que eu vou abrir? Não sei se é uma padaria, não sei se é uma farmácia, eu não sei se é... aí eu posso usar essa metodologia e ver qual que está melhor para mim, né? E tem consultoria na empresa também, né? Que eu posso chamar um consultor e ele pode, na minha empresa, fazer um trabalho de consultoria dedicado à minha empresa. Porque, geralmente, vocês vão lá no escritório, não é isso? A gente conversa com vocês 1 hora e vocês vão embora, e, às vezes, a gente não olha a empresa de vocês. A gente vai com as informações que vocês trazem, né? Então, isso aqui são os produtos que o Sebrae faz na trilha da aprendizagem para vocês crescerem, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa palestra. O objetivo dela é a gente sensibilizar vocês da importância do mapeamento do processo, né? Para quê? Para a empresa de vocês sobreviver e ter crescimento, né? E melhoria de qualidade e produtividade, né? Se a gente olhar todas as empresas, ou alguém que vai num cliente, vai num fast food, por exemplo, eles têm um processo pronto. Se olhar a pessoa que vai te atender, como que você recebe o produto, é igual. Muda a pessoa, mas o processo é sempre igual, porque eles têm definido isso, né? Seja bom ou seja ruim, mas eles têm um processo definido. Se a gente pega no telefone e vai reclamar com alguém, a empresa estruturada, ela trata a gente em cima de um padrão, né? E quando eu tenho um padrão, eu consigo melhorar, né? Os orientais já falavam isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que montar um processo estável. Eu tenho que ter um padrão. Na hora que eu tenho um padrão, aí eu consigo melhorar isso, né?
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de mapeamento de processos, impacto dos resultados, método de mapeamento do processo e um exemplo de mapeamento de um processo, só para vocês terem noção como é feito isso. Boa tarde. Tem mais lugar? Tem um lugar aqui e tem outro aqui, ó. Tem mais um. Tem mais um. Está aumentando aí, tem mais um. Então, o que eu ganho se mapear o processo da minha empresa? Alguém pode falar? Quem mapeou o processo aí? O que ganhou? Perfeito. Mesma coisa aí? Quem está falando que tem mapeamento aí? Muito bom. Dá muito trabalho? Deu trabalho? Dá, né? Primeira vez. E a gente que é empresário, pessoal, a gente tem a mania de querer vender, né? A parte comercial é muito latente na gente, quer fazer negócio, né? E a gente esquece do processo. Eu quero fazer negócio com o meu cliente e corre atrás, não é isso? Né? Aí a turma corre atrás. E isso cria um tumulto, pessoal, e dá trabalho. A hora de falar, pessoal, tem que escrever, tem que determinar, tem que conversar com os colaboradores, dá trabalho. Mas depois, pessoal, fica muito bom, né? E ele é aplicável na minha empresa? Pessoal, ele é aplicável em qualquer empresa, seja produto, seja de comércio, seja de serviço, em qualquer um. Até no dia a dia da gente, se a gente parar para pensar, a gente trabalha como se fosse um processo. Desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente vai dormir. Né? Isso é um processo, e ele repete. Né? E às vezes a pessoa fala, não, minha empresa é diferente. Não, é muita coisa, é diferente, não tem nada a ver. Pessoal, esquece. Todas elas dá para fazer um processo. O conceito de mapeamento de processo. Bom, o que é um processo? É uma forma de como os insumos chegam no processo dos fornecedores, seja energia, seja água, seja matéria-prima, pessoas, tudo que ele entra, o que eu transformo e o que eu entrego para o meu cliente, que a gente chama de cadeia cliente-fornecedor. Né? E a gente tem que pensar que isso aqui, pessoal, não é só cliente externo, não. Dentro da nossa organização, nós trabalhamos por processo. Então, eu tenho o meu cliente interno, que ele entrega alguma coisa, o meu fornecedor interno, que ele entrega alguma coisa para mim, eu transformo isso internamente e entrego para o meu cliente externo. Né? Na hora que eu estou fazendo uma solicitação de pessoas para os recursos humanos, por exemplo, a área que está requisitando isso, ela faz o quê? Ela entrega como fornecedor uma solicitação para o RH vai ao mercado, de acordo com essa solicitação, trabalhar isso, que ele está processando, ele está fazendo um processo, e ele vai entregar para mim um candidato com mais especificações de acordo com o que eu pedi. Então, eu tenho relações entre meus processos internos. O que dá de impacto dos resultados quando eu estou mapeamento no meu processo? Primeira coisa, conhecimento. Na hora que eu vou mapear o processo, eu sou obrigado a quê? A conhecer os detalhes do meu processo. Né? E como acontece quando eu cresço? Geralmente, quando eu abro um negócio, muitos de vocês são tudo, não é isso? Vocês são o dono, vocês compram, vocês vendem, vocês são o funcionário, não é isso? Aí depois vocês crescem, o que vocês fazem? Vocês contratam uma pessoa. Né? Ou seja, uma telefonista, um atendente, um ajudante, seja isso. Né? Depois eu contrato outro. Aí eu estou distanciando. A hora que eu pego um ajudante para colocar, eu estou delegando algumas atividades para ele. Se não tem um processo determinado, o que você acha que vai acontecer daqui a um tempo? Ele vai fazer conforme o conhecimento dele, conforme o que ele acha. E às vezes eu falo assim, nossa, eu tratava tão bem o meu cliente, né? Eu achava que é daquele jeito, mas eu passei para outra pessoa atender meu cliente, ele vai tratar de acordo com a cultura, conhecimento, o que ele acha. E aí eu perco a mão, a identidade, às vezes, do meu negócio. As pessoas, às vezes, perdem porque não tem a cultura do que você fez quando abriu. Né? Então, quando eu volto a detalhar, eu vou começar a entender isso. Moral, eu educo os colaboradores, gerando confiança e continuidade nas ações. Se eu sei como fazer as coisas, está determinado, eu vou ser mais confiante. Imagine quando vocês começaram a aprender a dirigir um automóvel. Como foi? Primeira vez que você estava dirigindo, você ficava olhando para a marcha, não é isso? Dava até a impressão que falava assim, nossa, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, não é isso? Aí depois vocês vão pegando confiança, não é isso? E aí, ó,
Fica mais fácil. E aí o que acontece com a qualidade? Eu consigo melhorar a qualidade, porque vou repetindo, vai diminuir os erros da minha atividade, né? E o custo? Melhora a qualidade, diminui o desperdício, que começa com o custo. Não é legal? Ainda mais hoje em dia, pessoal, nós estamos em crise, como é que faz? Desperdício não dá para todo mundo não, né? E o atendimento? A hora que eu diminuo o desperdício, eu consigo entregar meus produtos, serviços, no prazo. Quem tem loja? Levanta a mão quem tem loja aí. Ninguém tem loja? E vocês como cliente, o que vocês imaginam quando vocês vão numa loja e não tem um produto? O que vocês fazem? Vocês ficam esperando? Ou vocês vão tentar um concorrente? Não é isso? Aqui, ó. Se eu não tenho um processo bom de compras, por exemplo, eu não tenho fornecedores bons, o que vai acontecer? Vai chegar um cliente lá, eu não vou ter como vender, o que aconteceu com o meu lucro? Perdeu, não é? Tem pessoas, aconteceu já uma experiência comigo. Eu comprava um produto, eu não tinha tempo de comprar, eu ia naquela loja e comprava. Aí chegou um certo dia, estava na loja, não tinha, fui chegar para comprar, não tinha o produto. E eu precisava do produto. Aí eu comecei a andar na rua e olhar nas prateleiras, eles tinham o produto. Achei uma loja que tinha o produto. Aí, por infelicidade do antigo a loja minha, que eu comprava, o produto é o mesmo produto e era mais barato. Pergunta o que acontece com o cliente, se ele vai voltar lá. Nunca mais, pessoal. Por quê? Vocês deram a oportunidade de ele achar uma outra fonte. E se a outra fonte é melhor para o cliente é melhor que a sua, você perdeu. Né? Segurança. Reduz os riscos aos usuários durante a realização desse processo. Então, eu tenho qualidade, eu tenho segurança, eu tenho moral. Então, tudo isso são os impactos que geram para as pessoas. Né? Outra coisa importante. Quem tem funcionário que às vezes levanta e fala assim, e aí, chefe, o que eu faço agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Bastante, né? Se eu não tenho o processo estabelecido, determinado, o funcionário vai fazer isso, porque ele vai perguntar, e o que é a vantagem? Por que ele faz isso? Porque ele transfere a responsabilidade para você. Né? Na hora que você tem o processo determinado e ele treinado, né? Ele não vai te perguntar mais. Aí a tua eficiência, que tem que ficar buscando estratégia para a empresa, vai ser melhor. Né? Porque o dono não tem que ficar toda hora respondendo para o funcionário o que ele tem que fazer. Vocês têm que pensar na estratégia da empresa. Né? Quais são os concorrentes, o que está impactando no negócio. E o que te garante isso? Processo. Você determina o processo, você pega o funcionário, explica, treina ele. Pessoal, treinar não é delargar. Né? Não é mostrar isso aqui que é assim, tá? Virar as costas e vai embora. Você tem que acompanhar até a hora que você sentir que o funcionário está seguro com relação a isso. E aí, vai sobrando mais tempo para você pensar na estratégia da empresa. Pessoal, o que acontece? Todo o processo, ele tem perdas. Né? Cabe a gente a buscar eficiência para diminuir essas perdas. Né? O preço hoje em dia, ou muito tempo atrás, até agora, quem determina é o mercado. Estou certo ou errado? Poucos podem falar, esse é o preço, né? Mas a maioria de vocês aqui, acho que 99,99%, quem determina é o mercado. Porque se eu tiver um produto igual, eu vou na esquina comprar. Por que eu vou comprar mais caro de você? Vocês fazem isso como cliente, não é isso? E aí o que acontece? Tirando o imposto, tudo isso, quanto maior é a minha perda, menor é a minha margem. Certo? Aí eu deixo de ser menos competitivo. Com a crise que aconteceu, o pessoal não está baixando. Sobrevivência, não é isso? Eu prefiro ganhar menos do que fechar, não é? E aí eu abaixo. Se a minha ineficiência ela é muito grande, o que sobra na minha margem? Nenhuma. Eu fecho a empresa. E aí quem busca eficiência tem sobrevida na crise também. Por que a gente acha, às vezes, fala, nossa, não sei como esse concorrente consegue ter esse preço? Porque ele trabalha eficiente. E, às vezes, você compra o mesmo produto que ele.
Vou dar um exemplo para você. Às vezes eu tenho um restaurante, né? E um açougue. Eu compro a picanha da mesma fonte do meu concorrente, né? Comprei uma picanha de 1 quilo e ele comprou em 1 quilo. Só que o meu funcionário que faz a preparação da picanha para colocar para venda, ele faz o quê? Na hora que ele está limpando a picanha, além de tirar a gordura, o sebo, ele está tirando carne. Certo? O que eu vou oferecer no final para o meu cliente? Uma picanha menor. Né? Comprei a mesma fonte, pode ter o mesmo preço de venda, só que é menor. O que acontece com o cliente? Ele identifica, se for num restaurante que ele está comendo, o preço do prato pode ser o mesmo. Só que falou, nossa, eu vou na esquina lá, a picanha dele é maior. Eu venho aqui, outra picanha é menor. Por quê? O meu processo de preparação desperdiçou. Pararam para pensar nisso? Acontece com vocês isso? E quem garante que se o meu processo está de acordo ou não? Indicadores, pessoal. Todo o processo tem que estar acompanhado com indicadores. Né? Se eu tenho um processo, se eu tenho um restaurante, eu tenho que saber tudo que entra de matéria-prima tem que ser transformado em comida para o meu cliente. O que eu jogo fora é o meu descarte, é desperdício do meu processo. E eu tenho que medir e tenho que reduzir isso. Né? Então, vocês têm que ter no processo de vocês indicadores que vão ver a eficiência disso. Né? Te garanto que um indicador que todo mundo tem aqui é faturamento, não é? Quem tem negócio, todo mundo sabe quanto fatura, não é isso? Agora, quem que mede lucratividade? Há poucos, hein? Às vezes você pode ter um ótimo faturamento e você fechar a empresa, hein? Não esqueçam disso. Porque o teu custo pode ser maior do que o teu preço de venda. Bom, a gente divide esse mapeamento de processo em 7 etapas. Uma é a gente identifica o processo na empresa e seus trechos. A gente vai detalhar isso aí. Depois a gente descreve trecho a trecho do processo gargalo. O legal de vocês fazerem no detalhamento de processo, vocês começaram com um processo que está emperrando a empresa ou atrapalhando. Por exemplo, eu tenho um restaurante. Vou pensar, às vezes, no caixa lá que o pessoal fica fila para pagar. É um processo gargalo. Né? O gargalo do processo é sempre aquela atividade ou operação que impede que o processo seja mais rápido, por exemplo. Né? Então, às vezes, eu tenho um restaurante por quilo. E fica uma fila das pessoas colocando comida no prato. Né? Fila lá, está demorando para que eu rode pessoas dentro do meu estabelecimento. Né? Velocidade baixa de giro de pessoas, lucro baixo. Tá? Então, eu tenho que eliminar o gargalo para que os processos fluem melhor. Vou fixar os parâmetros da melhoria. Pessoal, eu só consigo melhorar aquilo que eu meço, por isso que tem um indicador. E aí eu vou fazer o seguinte, a situação atual do meu processo é essa. Né? Aí eu vou implementar soluções, vou fixar os parâmetros após as melhorias e vou comparar para saber se teve melhoria ou não. E a última é apresentar o trabalho. O Sebrae sempre põe essa parte de apresentar o trabalho. E eu sei que muitos de vocês são os únicos funcionários da empresa de vocês. E aí, sabe o que eu aconselho vocês fazerem? Olhem para o espelho e falem assim, nossa, muito legal o que eu fiz. Que é uma solução, isso aqui resolve, tá bom? Mas, geralmente, quem trabalha em equipe, alguma coisa, empresa com mais pessoas, é legal apresentar isso. Né? Primeira etapa, a gente reunir uma equipe. Quem é funcionário único é você e você mesmo, né? E a gente identifica os responsáveis e a atribuição dos tempos. Vai definir qual o processo gargalo. Não queira atacar todos os processos de uma vez, pessoal. Ninguém faz isso e ninguém consegue fazer isso. Tá? Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte, eu vou começar com o meu processo que me atrapalha o meu resultado. Né? Nós estamos falando em crise, vamos começar com um processo que atrapalha o meu aumento de vendas. Ou aumenta o meu desperdício. Aí o que eu faço? Vou descrever etapa a etapa do processo. Vou definir os indicadores. Indicadores podem ser de produtividade, qualidade, área ou outros.
Lembra que eu falei que a gente tem que medir para saber se melhorou ou não. Eu vou definir soluções. Para os problemas, para eliminar o gargalo, eu vou ver o que eu posso fazer para resolver esse gargalo. Eu vou definir os responsáveis. Cada hora que eu defino a solução, eu tenho que definir quem vai implantar isso. Quem vai ser responsável para acontecer isso. E eu vou simular. Isso aqui é muito importante, pessoal. Porque vocês não têm capital para ficar desperdiçando. Não é isso? Quando acabou o capital, vocês têm que ir no banco buscar um dinheiro caro, não é isso? Então, sempre que possível, simulam a solução para saber se as soluções que vocês conseguiram surtem efeito com baixo custo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você pode ter uma máquina que quando ela solta a peça, está caindo peça no chão. Né? Aí você fala o seguinte, eu vou fazer uma proteção aqui, que eu acho que vai dar certo. E aí você manda fazer uma proteção de aço inox, né? Aí gastou um bom dinheiro. Aí tem um ângulo, tem que fazer isso. Aí depois que você instalou aquilo, você viu que ainda continua caindo peça para fora. Você gastou dinheiro. Muitas empresas fazem o quê? Eu faço um protótipo de papelão. Faço ela funcionar, viu? Está caindo ainda, mexo aqui. A hora que funcionou e é aquilo, aí você chama o serralheiro e fala assim, eu quero igualzinho esse aqui, de aço inox. Tá? Porque a gente não consegue achar todas as soluções. Sempre tem uma variável que vai escapar. Aí eu vou fazer o acompanhamento, porque as ações vão ser implementadas e vou ver se surtiu efeito. Algumas ações podem surtir um efeito não esperado. Aí eu vou fazer uns acertos. E aí, por fim, eu vou obter o cálculo do resultado, né, para saber se melhorou ou não. É uma coisa que eu esqueci de falar. Todo indicador tem que ter meta, pessoal. Indicador não funciona sem meta. Né? Do mesmo jeito que eu não caso sem ter data para casar, não é isso? Alguém conseguiu casar sem ter data para casar? Vocês têm que ter uma data, senão não acontece, não é isso? Então, vocês têm que ter uma meta. Né? E as metas têm que ser metas atingíveis, pessoal. Não adianta eu colocar uma coisa que eu sei que não dá para fazer. Né? Muitos empresários põem lá assim, o meu nível de atendimento e reclamação de cliente, por exemplo, é 70%. Né? E aí, de cliente satisfeito. Aí eu falo assim, eu estou olhando assim, eu quero 100%. Mas como você vai querer 100%? Você vai fazer alguma coisa? Então, vocês têm que ser sempre pé no chão. Mas sempre melhorando. E aí depois você faz a reunião com os envolvidos, né, com o time de melhoria, vai reconhecimento, e se for você sozinho, você olha no espelho e fala assim, muito bem, bom trabalho. Funciona, pessoal, tá? Tem gente que gostou. Agora aqui nós vamos fazer um mapeamento. Isso aqui é um caso real que foi tirado, né? Na prática daquelas etapas que eu tinha dito para vocês. Isso aqui era um supermercado. Então, o que ele fez? A primeira etapa que ele fez, ele começou a rabiscar como são as atividades do supermercado, do recebimento da matéria-prima. Então, ele iniciou o processo, compra os produtos, aí ele tem o recebimento dos produtos e a retirada dos produtos. Né? Vem o caminhão lá do fornecedor, ele começa a precificar, né, os produtos, uma parte vai para a gôndola e a outra parte que não precisa vai para o estoque. Né? Aí depois, quando vai tirar do estoque, ele arruma no ponto de venda conforme a necessidade. Aí ele tem a venda de produtos, tanto física como por telefone. Depois, esses produtos vão para a caixa do pagamento, vão para embalar, outros vão para a entrega, né, que vem por telefone. Tem o fechamento do dia das vendas, não é isso? Fazer o balanço do diário, e aí ele registra as entradas. Aí vê as pendências de pagamento, aí você vê o sistema. Depois ele faz inventário de estoque, o que saiu, atingiu o nível mínimo de estoque, eu preciso comprar mais para repor, identifica a necessidade e acabou o processo. Tem outras formas de rabiscar, se você entrar na internet, entrar no Google, tem um monte de metodologia de você escrever isso. Né? Aí eles viram lá, condições reais, são 2 sócios, 2 funcionários, e quantos clientes passaram aqui? Foi 180 de 200 clientes que eles tinham. Está feito o processo? Já resolveu tudo? Vamos ver na verdade se isso aqui acontece. Né?
Porque eu quero buscar eficiência, não é isso? Aí ele pegou um reloginho, pegou uma prancheta e foi ver a atividade daquele fluxo, uma a uma. Começou a acompanhar. Aí ele viu o seguinte: primeira atividade, recepcionar o fornecedor. Aí ele fez o quê? Conferiu com o sócio se o que está sendo entregue foi conforme o pedido. Pergunta para vocês: todos vocês fazem a conferência com o fornecedor quando ele está entregando conforme o pedido que vocês fizeram? Fazem? Vocês ligam para o fornecedor e falam o seguinte: eu quero 10 caixas desse produto. Aí você fez o pedido, mandou um e-mail para ele, foi por telefone. Quando veio ele com a nota fiscal, você checa se tem 10, se tem 9, se tem 11, se tem 12? É? Pessoal, o vendedor tem meta de venda, né? Vocês sabem disso, não é isso? E se ele descobre que você não tem controle, ele fala: você falou que queria 12. E ele vai empurrar 12 e você pediu 10. Né? E às vezes, comeu o seu caixa. Você está pagando 12, tirou dinheiro do seu caixa, que você podia usar em outro lugar. Aí ele conferiu com o sócio se está sendo entregue foi o pedido, retorna ao fornecedor e aceita a entrega dos 2 itens, indica ao fornecedor um lugar. Tudo isso foi cronometrado, viu, pessoal? Tudo isso tem que ser tempo. Não está aqui, mas foi cronometrado. Ele conferiu quantitativamente os itens entregues conforme nota fiscal. Aí depois ele anotou o preço num papel, foi até o fornecedor, retornou com a nota fiscal, entregou ao fornecedor a nota fiscal, deslocou-se até o sócio, pegou o papel e pediu com o sócio, anotou o papel no preço, foi até a mercadoria, abriu as caixas, botou na prateleira, retornou as caixas, regulou a máquina. Aqui deu um problema. Ele começou a fazer a precificação, a máquina travou. Aí o que acontece? Vai pegar outra máquina, não é isso? Foi até o sócio pegar outra máquina. Aí ele aguardou o sócio entregar a máquina, aí ele voltou, ajustou a máquina, começou a precificar, parou a fita. Aí o que ele fez? Voltou até o sócio para pegar a fita. Né? Pessoal, esse negócio é muito sério. Porque tem empresas grandes que elas ficam focadas no tempo de regulagem de máquina, que a gente chama tempo de setup, quando sai de um produto para outro. E essas atividades, elas não agregam valor ao produto. Quando vocês, como cliente, vão comprar um produto, essa caneta, por exemplo, vocês pagam pelo que vocês enxergam nela. A qualidade, o preço, né, a cor, tudo isso que envolve. Agora, quanto tempo o cara ficou buscando matéria-prima, levando caixa, digitando errado no computador, fazendo nota fiscal errado, isso a gente não enxerga e nem vocês, como cliente, enxerga. E aonde vai ir para isso? No custo de vocês. Não é isso? E vocês não pagam isso. Então, todas essas atividades que não são diretamente ligadas a vocês, está roubando eficiência do processo de vocês e competitividade. Aí ele voltou, pegou uma caixa, carregou a máquina com a etiqueta, iniciou a precificação, pegou a caixa dos produtos, repôs na prateleira, deslocou, pegou a caixa. Bom, todo esse processo aqui que ele fez demorou 34 minutos para fazer 2 caixas de amaciante com 12 unidades cada. Quem tem supermercado aí, ou mercadinho? Demora 34 minutos para fazer isso? Você ia morrer, não ia? Então. Mas nesse caso demorou 34 minutos. E aí o que ele fez? Aí ele pegou, falou o seguinte: para 34 minutos para 2 caixas, uma caixa de 12 unidades demora 17 minutos e tiveram 2 falhas. Uma que a máquina travou e a outra que a fita acabou. Aí o que você vai fazer? Bom, eu quero um processo de melhoria, vou eliminar um gargalo, no caso aqui era o gargalo dele, de recebimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou propor soluções. E ele viu que das 35 atividades que nós descrevemos, 10 são essenciais ao processo. Não dá para fazer nada.
né? Não dá para tirar. E outras 25 podem sofrer melhorias, né? Ele detectou que no processo daquelas 35 atividades, eu tenho 25 oportunidades de melhoria para o meu processo. E aí, o que ele fez? Ele listou elas, né? Quais são as que ele detectou que podiam fazer melhoria? Primeiro é conferir com o sócio está sendo entregue. Retornar ao fornecedor, as 2 caixas, anotar essa aqui, retornar. Então, todas essas daqui ele viu que dá para fazer melhoria, né? E essa aqui é problema de máquina, de equipamento. E essa aqui também. E aí, o que ele fez? Ele pegou, foi fazer assim, o que eu posso, cada atividade que ele viu que podia melhoria, ele falou, o que eu posso fazer diferente para ou eliminar ou não ter problema com essa atividade. E é isso que vocês têm que fazer cada vez que vocês fizerem um mapeamento de processo de vocês. O processo de vocês, como estava falando assim no começo dessa apresentação, ele é difícil de fazer, é chato de fazer, demora, cansativo. Mas não adianta você pegar aquele processo e depois, acabei de fazer o processo aqui, está muito bonitinho, muito arrumado, botar na gaveta e fechar. Processo é uma ferramenta para vocês fazer melhoria na empresa de vocês. Aquilo é um documento vivo, pessoal. Então, vocês têm que ficar olhando todo dia para eles, ou toda semana, e entender o que vocês podem fazer para fazer ele melhor, né? Aí ele começou a ver soluções para fazer isso. Então, o que ele levantou? Primeiro, ele implementou um pedido de compras em formulário padrão, né? Depois, outra melhoria que ele pôde fazer, ele preencheu o pedido colocando uma prancheta, para ficar lá. Lembra que ele ia até o sócio para pegar essas coisas? Depois ele deixou 2 marcas de precificação. Porque se quebrar uma, não tem que buscar a outra, já está lá do lado, não é isso? Não pode esquecer que quando quebrou uma, tem que arrumar essa que quebrou, né? Alguém já teve funcionário que você fala assim, se isso aqui acabar a tinta, você põe essa. Aí quando chega assim, ele chega com os 2 cartuchos e fala assim, acabaram. Mas e o outro? Isso aqui também acabou. Aconteceu isso com vocês ou não? Né? Aí ele chega, aí ele mandou delegar ele delegou a responsabilidade de assinar a nota fiscal para o funcionário, né? Para quê? Tirou essa atividade dos donos, pessoal. Os donos têm que pensar em estratégia da empresa, como ganhar dinheiro, não como ficar fazendo essas atividades que os funcionários podem fazer, né? E o que acontece quando eu faço isso? Eu torno o funcionário mais responsável pela atividade. Ele não vai ficar perguntando, e agora, o que eu faço? Não, espera aí, você sabe como faz. E a tua responsabilidade é isso. Só que vocês não esqueçam que cada vez que vocês colocarem uma responsabilidade aqui, vocês têm que ir na descrição de função do funcionário e escrever lá que ele tem essa atividade. Senão você esquece e ele esquece, né? Você vai recepcionar o fornecedor a fazer conferência, nota fiscal, com um pedido. Vai solicitar o fornecedor que posicione as caixas em frente à prateleira. Então, ele está usando um recurso do fornecedor para fazer uma atividade que você precisa. E isso também é uma coisa muito legal fazer. As montadoras fazem isso direto, pessoal. Montadora foca processo direto. O que elas fazem? O que eu posso fazer com menos? Mais com menos. Então, como ela faz? Ela pega o fornecedor, fala assim, nossa, agora eu vou fornecer para uma GM, para uma Volkswagen, para uma Toyota. Ah, legal, só que você vai ter que fazer isso, 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 isso. Então, você vai me trazer a matéria-prima nesse horário, você vai colocar ali, nem que o cara fique esperando o dia inteiro para entregar a matéria-prima, ele vai ficar numa casinha lá, mas ele vai entregar na hora que eu preciso. Eles têm força, pessoal, né? E aí fazem isso, porque ele está jogando a atividade para o fornecedor. E aí o que acontece com o processo dele? Fica mais barato, mais eficiente, né? Ele vai assinar a nota fiscal e liberar o fornecedor. Vai pegar a máquina, né, que está funcionando e tem papel e etiqueta, vai deixar um rolo lá. Vai deixar a prateleira, vai ajudar a máquina a precificar, repor nas prateleiras. Bom, tudo isso aqui foram oportunidades de melhorias que ele viu que seria interessante colocar no processo dele.
E aí o que ele faz? Ele viu, aí ele faz um plano de ação. Quem usa plano de ação? Usa plano de ação? Tem o processo estruturado, tem indicador, tem a meta e faz um plano de ação para saber se está atingindo a meta? Faz. Você tem que ter, pessoal, você tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui também a gente não gosta de escrever. Alguém gosta de pegar e escrever? Não, mas a cabeça da gente não guarda tudo. E se a gente não tem o que fazer, quem fazer, quanto fazer, se vai custar, e para saber a data que vai acontecer, não acontece. Cada vez vai falar, não, não é hoje, é amanhã. Não, é hoje mesmo, tá? A data aqui, ó. E aqui também ajuda. Quais são as ações que eu posso fazer que tem baixo custo que vai surtir efeito? Também é uma ferramenta de tomada de decisão, pessoal. E aí vai ver a evolução. E a hora que o funcionário vê que o nome dele está aqui, o que vai acontecer? Ele tem que correr atrás, né? E também não adianta colocar isso aqui e botar na gaveta, tá? Os responsáveis têm que estar disponíveis para saber que ele tem que cumprir. Aí ele colocou os parâmetros e viu o seguinte, de 17 minutos, eles baixaram para 7 minutos. E as falhas, eles colocaram aqui uma, para não ficar zero, tá? Aí lembra que tem aquela etapa mediu antes e vou medir depois? Aí ele fez o cálculo. De 17 para 7, 58% de melhoria. Quem gostaria da melhoria de 58% do negócio? Quem gostaria? Levanta a mão aí. Pô, tem gente que não está querendo, não, hein? Pessoal, 58% é muito, pessoal. E não é difícil fazer isso. No caso dele, não gastou quase nada. Acho que nem tem custo ali, pessoal. Foi só orientação, só atividade. Só isso, 58%. E aí, com relação aos problemas lá de quebra, 50%. Ele deixou uma ainda para não ter problema lá de achar que é zero e no mês seguinte vai ter uma reincidência, vai ter um caso. Né? 50%, pessoal, isso aí é muito. Né? Empresas grandes, se falam de 50%, os caras falam, nossa, quem que vai virar o presidente da empresa? Então, é assim, pessoal. É simples, só que tem que ter metodologia. Tem que escrever como faz, tem que olhar o que você está fazendo, tem que medir, tem que chegar perto do problema. Né? A gente só resolve o problema quando está perto. Se o pessoal falou que está com problema, não está funcionando, vamos lá ver. Aí você tem que ver o problema para você gerar oportunidade de melhoria, senão não vai. Aí depois a etapa de reconhecimento, né, que eu falei para vocês, e acaba o processo. O que eu queria mostrar para vocês aqui é a evolução de um processo. Né? Isso aqui demorou 50 anos, pessoal. 60 anos. Não sei se vocês já viram esse filme aqui. Né? Mas olha como era um pit stop em 1960. Isso é processo. Legal, né?
que eu quero mostrar para vocês? São 60 anos. Se você falar para o pessoal daquela época que isso aqui era possível, o pessoal ia falar que vocês estavam loucos, não é isso? Né? E também falar o seguinte, de um dia para o outro, você acha que acontece isso? 60 anos, pessoal. Só que medindo, melhorando, vendo oportunidade, investindo, não é isso? Hoje em dia, um centésimo de segundo dá diferença de uma vitória, não é isso? De um campeonato acontece com isso. Né? O mundo de hoje está assim, não é isso? Essa diferença aqui dá uma vitória, uma venda para vocês. Né? Aí você fala assim, mas antigamente é fácil, pega filme do passado, você vai encontrar um monte de coisa de antigamente que é ruim, né? Que, assim, que hoje em dia não se aplica. Né? Aí eu estava esperando para dar uma palestra, há um ano atrás, e filmei um processo. Isso aí é de 2014. Tem melhoria aí ou não? Quem você acha que está pagando isso? Alguém já construiu algum imóvel? Eu ouvi falar que quando chega no fim da obra, quem está construindo está maluco, não é isso? Porque tem um monte de dívida, não é isso? E aí você chega na sua obra, você vê um processo desse. O que acontece? Eu estou endividado, eu estou gastando dinheiro e eu vejo essa ineficiência. Não é isso? Calma que piora. É. Isso é construção civil, pessoal. A gente fala que um apartamento é caro, comprar tudo isso, mas isso aqui está tudo embutido no custo. Né? Isso aqui está embutido no prazo também. Não é isso? Porque atrasa por quê? Podia ser mais eficiente e mais rápido, não é isso? Com custo menor, não é isso? E sobrar uma margem melhor, não é? Mesmo que o preço padrão seja um processo mais eficiente, o empresário tem um lucro maior, não é isso? Tem uma margem melhor. Está desperdiçando, está pagando mão de obra a mais, não é isso? Pode ter problema de qualidade. Tudo aquilo que eu falei pode acontecer aí. Ó. Tem 1 milhão de oportunidades. Tem gente que fala que o caminhão podia estar perto de cada furo, né? E já colocando direto. Tem gente que falou que pode ter aquela máquina lá com a mangueira e colocando aqui. Tem gente que falou que podia mandar os dois embora também. Tem um monte de gente que falou. Mandar. Aí, ó. Aí ele cansou, foi pegar a pau lá. Hã? Mas pode ser. Pode ser. Mas é uma obra privada, tá? Não é obra pública, não. Eu estava do lado de onde eu estava dando a palestra e eu falei, não vou perder essa chance de botar para vocês isso, né? Mas tem um monte de oportunidade disso e impacta diretamente no resultado do negócio de vocês, né? De quem for o dono disso. Né? Pessoal, isso é o que eu tinha que falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Está aberto a perguntas. Levante a mão quem quiser fazer alguma pergunta. Opa, pode falar. Então, o que a gente fala é o seguinte, o certo é você colocar pelo cliente. Por que você vai colocar pelo cliente? Você vai olhar quais são as necessidades do seu cliente, o que ele precisa receber. E aí você volta a fazer até o que você precisa. Quando você está vendo isso, você pode eliminar, às vezes a gente entrega para o cliente coisa que ele não precisa,
né? Ou às vezes a gente deixa de entregar para o cliente coisa que ele precisa. E aí a gente vai checar no nosso processo o que está faltando ou o que eu estou colocando a mais. Quando eu estou colocando a mais, eu corto na hora a atividade, redução, velocidade, alguma coisa, elimina algum gargalo que está acontecendo lá. O certo é a partir do cliente vendo, porque a gente tem que ter o foco no cliente, seja interno ou externo. Oi? Então, você recebe um pedido do seu cliente, não recebe? Então, pode começar por aí. Quais são as informações que você recebe? Aí você começa, eu vou entregar, vem a entrada, vem um pedido do cliente, ele pede lá modelo XYZ, você tem que comprar matéria-prima, não tem? Ou você tem no estoque. Então, mas é um processo. Aí você vai no estoque, pega a matéria-prima, você tem que dar um preço para ele, não é isso? O preço teu produto é padrão ou você faz artesanal, cada hora é uma coisa diferente? Então, mas mesmo assim você tem um padrão, você oferece lá as entradas que ele quer, ele entra com dinheiro e desejo. Aí isso vai para fazer uma análise tua, se você tem capacidade de produzir, não é? Então, como é que você fala isso? Se eu tenho peça no estoque, eu posso vender direto para ele. Se eu não tenho, quanto tempo demora meu processo produtivo para que eu entregue peça para ele? E isso impacta na informação que você vai dar para ele, o prazo que você vai dar. Quando a gente fala de uma atividade simples, é mais fácil. Mas, na verdade, você está trabalhando com, quando vem um cliente, o processo comercial, porque o comercial, quando vai tratar com o cliente, ele vai falar o prazo e o preço, e o tipo do produto. Essas três informações, ela tem que entrar dentro da tua empresa e falar se o preço está bom, né, que já é tabelado pelo que você faz, mas se o prazo você consegue cumprir. Só que esse prazo de cumprimento está amarrado com os outros pedidos que você já tem, né? E que mais? Então, e ver se dá para entregar com isso. A qualidade é inerente ao teu produto. Mas isso junto o quê? O comercial fez, falou com a área industrial tua, por exemplo. Essa área industrial que a gente chama lá do PCP, Planejamento, Controle de Produção, que vai ter uma palestra aqui hoje ou esses dias vão ter, ela faz o quê? Ela é como se fosse um cérebro. Ela faz a conta se eu tenho matéria-prima, se eu não tenho, eu tenho que disparar a compra. Só que isso aí envolve custo e prazo, né? Aí ela vai falar o seguinte, tenho peça no estoque, matéria-prima no estoque, se eu não tenho, eu faço com o pedido de compra. Quantos pedidos eu estou produzindo para saber se dá para encaixar mais um? Não dá para encaixar, então eu tenho que aumentar o prazo para esse próximo pedido. Não é isso? Então, tudo isso é amarrado. Não tem, né? Ele é complexo. O comercial é venda, assim. É mais simples, mas é mais difícil, para falar a verdade. Porque vender não. Quem vende aí deve imaginar, vender não é fácil, pessoal. Né? Ele é complexo, porque ele amarra compras, amarra estoque, amarra produção, ele é tudo amarradinho. Amarra o teu recurso interno, a máquina quebrou, e aí? Tem que correr atrás. Exatamente. Opa, desculpa. Isso aí é uma pergunta legal. É a seguinte, quando a gente vai montar um processo, ali tem uma equipe, é legal você montar junto com os funcionários, né? Eu falo, os donos não têm a resposta de tudo. E outra coisa, quando ele faz parte da elaboração do processo ou inscrição do processo, ele tem que fazer o seguinte, ele vai dar como é a realidade, né? Você vai enxergar lá e ele está com... E ele vai te ajudar, ele vai defender para que seja implementado. Quando ele faz parte da solução, ele vai defender que aquilo aconteça, né? Só que é o seguinte, pessoal, mesmo escrito, nós mesmos, né? Tem dia que a gente está diferente, a gente tenta querer, não preciso disso. Pessoal, dono é a pessoa que mais burla o sistema. Vou dar um exemplo, eu estava falando aqui de pedido, né? Vem para a pessoa, o comercial acerta com a produção, faz tudo bonitinho. Aí o dono tem um amigo do peito. O amigo fala,
Meu, eu estou precisando de um favor. Só você pode resolver. Dá para fazer um produto desse assim, de hoje para amanhã, que eu vou viajar? Deixa comigo. O que ele faz na empresa? Ele chega lá e fala assim, eu quero isso aqui amanhã. O que aconteceu com os outros processos? Bagunçou tudo. Né? Ele vai no estoque, pessoal. O dono tem lá entrada e saída de peça. Ele vai no estoque e fala assim, eu estou precisando dessa peça aqui. Ó. E pega lá e leva embora. Eu sou o dono, meu irmão. Não, estou levando, hein? Depois você põe aí. Depois ele é a pessoa que vai falar para o funcionário do estoque, fala assim, você não controla estoque? Está errado, você tem que controlar. Então, vamos ver se é que eu entendi. Eu parto sempre do princípio seguinte, a gente tem um planejamento ano a ano, vocês deveriam fazer da empresa de vocês. A empresa ela tem que faturar X para pagar, resumidamente, as despesas do negócio e sobrar o que vocês querem tirar de prolabore ou do lucro da empresa e ela continuar. Não é isso? Então, como é que funciona? Você tem que fazer essa conta. As empresas fazem essa conta. Eu quero faturar X. Dá para faturar? Não sei. Tem o dólar subindo, o dólar abaixando, fazendo essas coisas. E aí vai sobrar isso. E eu tenho que correr atrás disso. Por isso que tem os indicadores e metas, né? Aí eu falo assim, eu tenho esse indicador. Aí, quanto que eu tenho que melhorar? Eu tenho capacidade, eu tenho alguém com conhecimento para melhorar esse processo meu? Aqui dentro que consiga fazer? Não, eu não tenho. Eu tenho que buscar um especialista. É isso que está te respondendo? Não, eu tenho conhecimento, e pessoas são capazes de fazer isso. Supermercado, essas atividades são capazes. Pessoal, chão de fábrica, o pessoal que trabalha com vocês, eles têm muitas ideias. Eu trabalhei em fábrica que a gente queria limpar uma peça. Né? O que o engenheiro vai pensar? Nossa, precisamos pegar o quê? Um produto importado de não sei o quê. Sabe o que a funcionária falou? Não dá para limpar com suco de limão? Para tirar a oxidação? Eu não sei. Limpou com suco de limão. E o engenheiro queria importar lá um produto caro, não sei o quê. Então, a gente pensa às vezes que a pessoa não tem capacidade, mas a hora que você botar para colocar, deixa dar uma rodada, deixa o pessoal... Aí fala assim, não, isso aí é uma máquina que eu não consigo, ninguém sabe programar, aí não tem jeito, né? Uma programação, por exemplo, se ninguém tem essa capacidade, tem que contratar pessoas. Mas tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser discutido com as pessoas que estão em volta. Né? Mas não menosprezar assim, a simplicidade da pessoa, porque as coisas simples são melhores do que as complicadas, né? E geralmente bem mais barato. Né? Então, a Toyota, por exemplo, ela tem a famosa Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta. Né? Então, ela foca o quê? Ela foca a diminuição do desperdício. Olha, aqueles processos lá, tudo aqueles desperdícios, ela foca tudo. Então, tudo que ela faz de atividade, ela vê o que eu estou fazendo que não agrega ao produto. E eu quero eliminar, se possível, se não, eu quero minimizar. Isso é resumido o que eles fazem. E tudo isso gera o quê? Para o cliente. Gera lucro, o maior lucro para a empresa e satisfação do cliente. Tem um produto de melhor qualidade, entrega na hora que ele quer, não tem atraso. Então, tudo isso reflete, é tudo junto. Né? Eu digo o seguinte, que a gente pode dividir a empresa lá em 4 perspectivas. Um é a financeira, que é a que vocês todos gostam, né? É dinheiro, né? Abrir um negócio para ganhar dinheiro, né? Aí tem a outra parte que é do cliente. Depois tem uma parte que é do processo e a outra parte que é gerenciamento do conhecimento. O que é o gerenciamento do conhecimento? É o quão os seus funcionários e vocês têm a capacidade de pegar esse conhecimento e jogar dentro da empresa. Né? Aí depois, se eu tenho funcionários bem treinados, capacitados, o que vai acontecer com meus processos que estão definidos? Vão trabalhar melhores. Não é isso? Trabalhando melhores, tem um menor desperdício e melhor nível de qualidade e melhor produtividade. Legal? O que vai acontecer com o cliente? O que o cliente quer? Ele quer preço mais baixo, né?
ele quer ter o produto com melhor qualidade. Não é isso? Na hora que o processo está bom e as pessoas trabalham direito, o que acontece? Eu vou atender isso do cliente. Né? O cliente volta para comprar? Volta. Por que ele não volta se eu tenho preço, se eu tenho produto e qualidade? Ele tem que voltar. Ele voltando, o que acontece com a minha parte financeira? E isso é uma bola de neve. A lógica é essa. Só que, pessoal, tudo tem que fazer conta. Né? Não adianta eu mandar um funcionário meu para Harvard, sabendo que aquilo não vai alimentar nada meu. Eu vou gastar muito investimento e não vai dar nada. Tem que fazer conta e saber o porquê que eu quero. Então, por isso que eu falo o seguinte, eu quero aumentar meu faturamento? Legal. Então, lá em cima, macro, o que eu quero fazer para melhorar meu faturamento? Sei lá vou focar em restaurante, vou focar em diminuição de eliminação da resto ingesta lá, que é o que sobra no prato dos clientes. Né? Você pode falar, mas o cliente pagou. Não, pagou não. Se ele está devolvendo, talvez ele não está gostando da comida, ou o quê? Eu estou com um custo mais alto, que eu tenho que comprar mais matéria-prima para fazer aquele fluxo lá. Eu podia trabalhar com uma coisa melhor que ele consumia tudo. Né? Então, vamos supor que eu vou trabalhar isso. Legal. Então, eu vou pegar no meu processo, eu vou ver a receita está adequada, meu preparo está adequado. Né? Eu vou começar a analisar tudo isso. Aí, será que a minha cozinha, o pessoal que sabe fazer a comida, está fazendo o meu processo direitinho, o arroz está sendo cozido no ponto certo, está repetindo certo, não é isso? Por que quando o pessoal viaja, às vezes, vai em outro país, tem medo de comprar a garrafinha de água, né? Não sabe a qualidade da água, o que o cara toma? Toma Coca-Cola. Né? Porque sabe que aquilo é um padrão. Ele sabe que quando ele abrir, ele vai encontrar o que ele precisa, sem risco, né? Então, é o padrão, então ele faz isso. Aí você tem no restaurante um padrão, todo dia o arroz é do mesmo jeito, o que o cliente pode? Volta, pãozinho de padaria. Você vai numa padaria que um dia o pãozinho é escuro, outro dia o pãozinho é claro? No outro dia é escuro. Se você gosta de escuro, você fala assim, o que eu vou encontrar lá? Não sei. Né? Aí você tem uma que tem um processo certinho, eu sei que eu vou encontrar lá. Mas depende, é conta. Quanto que eu vou investir? Tem que investir, às vezes, em equipamento. Às vezes chega no limite do equipamento, produtividade, às vezes. Se eu tenho uma padaria, vamos supor, a receita tem um tempo. Tem uma quantidade de pão que cabe lá dentro do forno lá. Eu quero melhorar a produtividade, mas não dá. Só cabe 100. Eu posso trabalhar de domingo, posso trabalhar mais. O pãozinho fresquinho não dá para trabalhar no domingo e entregar na segunda, né? Então, às vezes, tem que investir, tem que comprar um forno melhor, né? Mais atualizado. Às vezes, é conta. A gente tem a consultoria na empresa de produção que a gente faz um mapeamento do processo. Quem quiser a apresentação, é só mandar para esse e-mail aqui, eu jogo para vocês. Só não vão os filmes, porque aí eu não consigo mandar por e-mail para você. Oi? Deu para copiar? Espera aí, desculpa aí.